Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje nós falaremos sobre as tags, que por vezes elas são instaladas de maneira incorreta ou talvez nem foram instaladas para poder acompanhar as conversões na sua loja virtual, acompanhar as conversões no seu site. A partir do momento que você não computa conversões, ou se você computa conversões de maneira incorreta, o algoritmo ele aprende de maneira errada. Ou seja, você hoje teve 20, 5, 10, uma conversão, mas não computou nenhuma, o algoritmo está aprendendo de maneira incorreta, porque aquele tráfego que gerou aquela conversão ou aquelas conversões deveria ser levado em consideração dia, horário, página, anúncio, composição entre anúncio, página de destino e palavra-chave, se é que é uma campanha de pesquisa, para que o algoritmo ele fique mais inteligente. Agora, se o Google ele não conseguiu computar, deixa de ficar inteligente o seu algoritmo, ele aprende errado. Da mesma forma, se você computar várias conversões, teve hoje 30 vendas. 30 vendas estão aparecendo aqui na minha plataforma do Google Ads, na minha dashboard, mas não teve na verdade nenhuma. Que estranho, a tag está instalada errado, o algoritmo também vai aprender errado, ele vai aprender tudo errado. A página de destino, composição de anúncio, horário, dia, posição de anúncio e assim por diante. Se você identificou que o Google está computando conversões de maneira incorreta, o que você pode fazer? Identificou qual é o período que aconteceu isso, você pode excluir esses dados. É bem simples, excluir estes dados. É só você poder selecionar uma data A inicial e uma data B final. Eu expliquei isso numa das aulas da Mazzucchin Plus. Mazzucchin Plus é uma plataforma para formação de gestores de tráfego. Dentro da nossa plataforma nós temos diversos cursos, de iniciante a avançado, em Google Ads, aqui Google Ads avançado, por exemplo, assim como cursos de composição para formação de gestor de tráfego, como comercial, Adobe Illustrator, mídias sociais. Então, cursos de Meta Ads, tanto iniciante quanto avançado, cursos voltados a políticas, a Google Analytics, que aí nós estamos falando mais de ciência de dados. Enfim, é uma plataforma completa para formação de gestores de tráfego. Toda e qualquer dúvida você pode sanar. Clicando no botão tirar dúvidas, o professor automaticamente ele recebe aquela dúvida e ele já pode sanar a sua dúvida, ou seja, tem mentoria também dentro da nossa plataforma e você tem direito a utilizar todos os nossos produtos, como site, landing page e loja virtual. Tudo isso por uma assinatura única de R$ 69,90. Ou seja, você paga R$ 69,90 por mês e tem acesso a todos os nossos cursos, a nossa mentoria e a todos os nossos produtos. Deixa agora de falar, fique com o nosso conteúdo, aprenda a deixar o seu algoritmo mais inteligente. Aprenda a excluir os dados, aprenda a excluir as conversões e os hits que não fazem sentido para o seu algoritmo aprender. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Partimos então para a nossa próxima aula do curso de Google Ads avançado. Na aula passada nós falamos sobre estratégia de portfólio. Na aula de hoje nós daremos sequência à nossa série ao qual nós estamos trabalhando falando sobre recursos específicos da plataforma e como que nós podemos utilizar esses recursos em prol da nossa gestão diária cotidiana dentro do Google Ads. Nós falaremos sobre exclusão de dados. Por que eu utilizo a ferramenta de exclusão de dados? Quando eu utilizo essa ferramenta de exclusão de dados? Qual é o benefício que essa ferramenta ela traz para nós gestores de tráfego? Bom, nós temos lá no slide. Exclusão de dados. Devemos utilizar essa ferramenta quando nossa tag de conversão não está instalada ou quando foi instalada de maneira incorreta. Então, basicamente é o seguinte. É normal, é natural quando nós instalamos tag de conversão, de acompanhamento, realizamos o tracking dentro das nossas páginas de conversão, às vezes nós instalarmos de uma maneira incorreta. A partir desse momento, então, você pode ter dois efeitos distintos e paradoxais, que é, computando muitas conversões, sem que realmente estejam sendo realizadas essas conversões, seja venda, seja lead, enfim, seja clique num botão ou assistir um vídeo. Elas não foram realizadas, mas como você instalou errado, então está sendo contabilizado. E você tem o outro lado. Você instalou, também instalou errado, está ocorrendo as conversões, as vendas, os leads, enfim, mas não está sendo computado. Nos dois lados aqui nós temos problema. Por quê? Como que um algoritmo ele aprende? Como que um algoritmo ele fica inteligente? Quando a gente fala de aprendizagem de máquina, o que ela precisa para poder aprender? Precisa de dados, precisa de hits, de interações. E interações, cada uma tem pontuações diferentes. Um clique é uma interação, beleza, legal, tem lá a sua pontuação. Agora, quando você, por exemplo, computa uma conversão, a ação principal de valor aconteceu. Um clique não necessariamente é uma ação principal de valor.
Mas se você indicar que aquele clique foi, por exemplo, no WhatsApp, indicou que é uma conversão, esse clique tem uma alta importância. E a partir desse momento que você vai estabelecendo o que é importante e o que somente é um hit convencional, normal, o algoritmo ele vai aprendendo. Então ele vai fazer com que, quando você compute as conversões, mostre para ele quais são as ações de valor, ele vai entendendo que aquele horário, aquela página, aquela posição de anúncio, tudo isso, toda essa composição faz com que você tenha mais ações de valor, você tenha mais conversões. Então ele vai ficando inteligente, ele vai começar a procurar fazer com que você apareça mais vezes naquela posição, vai fazer com que você direcione tráfego mais vezes para aquela página, apareça mais vezes aquele anúncio A, aquela composição de anúncio, com aquela extensão de anúncio, numa rede de parceiro ou na própria rede do Google. Ou seja, o algoritmo ele vai aprendendo de acordo com a quantidade de hits que você leva para ele, que ele vai, obviamente, então consumindo esses hits e entendendo os hits que são mais importantes, e a partir desse momento então ele vai ganhando essa inteligência. E quando você oferta para o algoritmo que houveram aquelas conversões, mas elas não existiram, ele vai aprender errado. Assim como quando houveram conversões, as ações principais de valor, os principais hits foram gerados, mas ele não computou, você não trouxe para o algoritmo, para o Google, que de fato computou, que houveram aqueles contatos, que houveram aquelas vendas, ele também vai aprender errado. Porque ele vai entender que aquela página, com aquela composição de anúncio, naquele dia, naquele horário, para aquele perfil de público, não converte, não gera a principal ação de valor. Então ele vai continuar procurando qual é que gera. Qual é a composição ideal para poder encontrar o seu cliente ideal e fazer com que ele realize a ação de valor. Significa dizer que, se você não computar ou computar de maneira incorreta, você está dificultando a aprendizagem do algoritmo. Então, quando isso acontecer, ou seja, quando a tag de conversão estiver instalada de maneira incorreta, você tem que usar a exclusão de dados, que basicamente você define um dia, o horário de início, dia e horário de término. Uma range, um intervalo de datas, onde você vai pedir para o Google, olha, não considera as conversões, não considera os dados, esses dados desse período para fazer com que o algoritmo ele aprenda. Não utilize esse intervalo de dados, porque esse intervalo de dados ele está incorreto. Os dados desse intervalo de dados estão incorretos. Não aprenda com eles. Então nós conseguimos fazer isso através de uma ferramenta que o Google Ads nos disponibiliza, que eu vou lhe mostrar. Antes apenas vamos ler os benefícios da exclusão de dados. Benefícios. Quando se computa a conversão, mas não houve a conversão, ou não houveram, no plural, as conversões, o algoritmo aprende errado. Assim como quando passa um período sem computar conversões, porque está instalada errada a tag, o algoritmo também terá dificuldade de aprendizagem. Vai aprender errado. Desta forma, se ocorrer algum destes cenários acima, para que não afete o desempenho da campanha, é importante excluir o intervalo de dias onde ocorreu esta problemática. Assim, o algoritmo não será afetado. Logo, a inteligência da campanha também não. Bom, como que nós fazemos isso na prática, então? É simples. A explicação é até mais complexa do que a prática. Vamos lá. Na prática, temos aqui a nossa conta do Google Ads da agência Mazuquim Assistente. Clicaremos aqui em Ferramentas e Configurações. Posteriormente a isso, nós temos Estratégias de Lance. E nós clicamos em Estratégias de Lance, está dentro de Biblioteca Compartilhada. E aí nós teremos, logo aqui ao lado esquerdo, posteriormente a página carregar, controles avançados. Nós clicaremos em controles avançados. E aí nós teremos aqui, como a segunda guia, exclusão de dados. Clicaremos em exclusão de dados. Nessa conta, a gente observa que não tem nada ainda, né? Não tem nenhuma exclusão, você ainda não tem exclusão de dados. Vamos criar uma exclusão de dados. A exclusão de dados ela pode ser a nível de conta, pode ser a nível de tipo de campanha, ou pode ser da campanha específica. Porque às vezes você, por exemplo, tem campanha na sua conta que é para venda, outra campanha que você foca só em ligação, outra campanha que você foca em gerar contato através de formulário. E aí você tem metas de conversões diferentes. Aí você quer excluir uma range, um intervalo de conversões apenas de uma campanha específica. Você pode fazer isso. Como que nós faremos? Clico aqui em nova exclusão de dados ou no botão aqui de adicionar. Beleza? Aí nós temos nome. Vamos dar um nome para essa exclusão de dados. Vamos imaginar que eu queira excluir os dados aqui de setembro, tá? Exclusão de setembro. Só um exemplo.
exclusão de setembro. Eu posso colocar uma descrição aqui também, é opcional. Estou excluindo todos os dados de setembro, pois houve uma problemática junto às tags de conversão. Beleza, deixei aqui uma explicação. Aí eu pego aqui o horário de início, data e horário. Então eu tenho, nesse caso aqui, setembro, dia 1º. Aí eu posso colocar o horário até horário final. Vou colocar aqui setembro também, vou colocar dia 9 de setembro, que aí os cômputos já foram realizados. E aqui eu deixei o horário como meia-noite também. E aqui eu posso selecionar o tipo de campanha que será afetada, todos os tipos, apenas de pesquisa, apenas de display, de shopping, performance max, de maior desempenho. Ou eu posso especificar as campanhas que serão afetadas. Se eu clicar aqui em campanhas específicas, selecionar campanhas, eu posso selecionar, é somente essa campanha aqui que está escrita RP Lojaskin. Não, é a RP Lojaskin e a RD Remarketing Test. É a RP Lojaskin Remarketing Test e a RD Remarketing. Enfim, eu posso selecionar, setar quais são as campanhas. Ou se eu não quiser setar nenhuma, eu coloco apenas aqui tipo de campanha e escolho qual tipo que ocorrerá a exclusão desses dados. Só para efeito de aula, vamos escolher aqui campanhas específicas, vou colocar alguma que não esteja ativa, só para efeito de aula. Vou colocar essa daqui, criação de vinheta. Concluído. Beleza. Aqui eu posso também especificar os tipos de dispositivos, porque às vezes a tag de conversão só não estava funcionando nos dispositivos móveis, ou só não estava funcionando em computador. E a partir desse momento eu posso setar quais dispositivos que eu desejo que a exclusão aconteça. Ou eu posso deixar setado todos e aí haverá exclusão em todos esses dispositivos, aqui nesse caso específico da campanha que eu especifiquei. Então assim, eu deixei todos os dispositivos e deixei criação de vinheta campanha específica. Clico em salvar, ele traz uma mensagem, aí ele coloca confirmar nova exclusão de dados. Nome exclusão de setembro, que é o nome que nós demos. Aqui tem a descrição, escopo, uma campanha apenas. Dispositivos, todos os dispositivos. Horário de início, dia 1º/9, que é 1º de setembro de 2022, à meia-noite. Horário de término, 9 de setembro de 2022, à meia-noite. Contabiliza-se 8 dias. E aí ele traz aqui uma mensagem final. As exclusões de dados podem alterar o desempenho das suas estratégias de lance. Antes de criar uma exclusão, confirme se as informações estão corretas. Confirmamos criar exclusão de dados. Pronto, a nossa exclusão de dados, ela ocorreu, a exclusão de setembro. Com isso, nós conseguiremos fazer com que o nosso algoritmo ele não aprenda errado. Tá? Algoritmo que aprende errado, geralmente, fatalmente, vai te trazer menos vendas, vai te trazer menos leads, ou leads sem qualificação, e no caso de vendas, tráfego sem qualificação, que vai te trazer uma dificuldade em ter uma taxa de conversão saudável, uma taxa de conversão aceitável. Na próxima aula nós teremos um outro conteúdo que também seguirá essa mesma lógica de ferramentas existentes dentro da plataforma Google Ads que por vezes nós não utilizamos, mas que são muito importantes de nós, como gestores de tráfego, utilizar no dia a dia, que aumenta muito o desempenho das nossas campanhas e ou das campanhas dos nossos clientes. Eu te vejo na próxima aula, um grande abraço.